Boa noite, Itajaí, boa noite, navegantes, Penha, Pissarras, Ilhota, meus queridos amigos de Balneário Camboriú e também de Camboriú que nos recebem pelo canal 51. Também os amigos de Brusque que nos recebem pelo canal 19 e os amigos de Porto Belo, Bombas, Bombinhas, Itapema que nos recebem pela Via Cabo canal 17. Também você de Nova York, Paris, Londres, Tóquio, Pequim, qualquer lugar desse planeta você nos recebe pelo www.tvbe.com.br. Começando mais um TVBE Entrevista, um dia especialíssimo. Sabe aqueles programas que não dá para piscar o olho? Você tem que deixar computador, tablet, celular e simplesmente prestar atenção nas dicas do profissional que vem na noite de hoje. Começamos há uns 6 meses atrás uma parceria com a CDM, o Centro de Diagnóstico aqui do município, e trouxemos cardiologistas, trouxemos nutricionistas, trouxemos várias pessoas que nos deram uma contribuição sobremaneira importantes. E aí tivemos uma pessoa que participou num dia que a gente ficou com aquela vontade de perguntar mais. E eu disse para a Amândia, eu digo assim, Amândia, quero um dia fazer um programa especificamente sobre cirurgia plástica, sobre coisas que podem elevar a autoestima das pessoas. E eu falo de coração, gente. Ninguém nasceu, Deus não teria trazido ao mundo alguém para não ser feliz. Fulano vai nascer, vai viver e não vai ser feliz. Não, todos têm o direito a ser feliz. E muitas vezes, um pequeno defeito, uma coisa no seu corpo, algo que não lhe agrada, acaba tirando a sua motivação, a sua vontade de crescer, de ir à frente. E quando a cirurgia plástica surgiu, né, eu tenho amigos assim que não aceitam a sua barriga, não usam mais, não tiram a camiseta, né? Vão para a praia, vão para a piscina, sempre com a camiseta porque estão se sentindo mal. Outros com o peito um pouco maior, homens. Mulheres com um peito muito pequeno, mulheres com o peito caído, mulheres que têm um pouquinho ali, uma pochetinha na volta da cintura. Então, coisas que até um tempo atrás, não, quem é que faz cirurgia plástica? Quem faz cirurgia plástica são os atores de Hollywood, os atores da Rede Globo. Só que isso mudou muito. E aí eu quero mandar um grande abraço para o Denilson, para o Fábio, para toda a equipe da CDM que trouxeram uma profissional admirada. No sul do Brasil hoje, podemos dizer que é uma das de ponta, uma top. Né? E vai estar na noite de hoje respondendo todas as suas perguntas. Por mais humilde, por mais simples que seja, faça a sua pergunta pelo 32499100. Eu estou com a cirurgiã plástica, a doutora Amândia Marchetti, que vem mais uma vez, saiu da sala de cirurgia agora, né? Agora. Há poucos instantes e não se furtou de vir ao programa, de trazer esclarecimentos. Tem novidade, e hoje não é o momento do, não, eu sou machão, jamais eu pensei nisso, não sei o que, não. Hoje você está livre para perguntar o que você quiser. São muitas as dúvidas sobre cirurgia plástica, algo que era para pequenos grupos. E hoje está aí existe a possibilidade sim de você aumentar a sua autoestima através de uma correção. Todos nós somos perfeitos, mas às vezes tem algo que nos incomoda. E esse algo que incomoda é o que nós vamos falar na noite de hoje. Programa imperdível, conto com a sua audiência. Nós já voltamos. De volta com o TVBE Entrevista. Você que ligou a TV nesse momento, você que estava em outro canal e está começando a nos assistir agora, na noite de hoje vamos falar de cirurgia plástica, vamos falar das tendências, já que eu acho que até se morasse em outra região do país, numa região fria, eu acho que até você consegue disfarçar. Agora, nós que moramos no litoral,
em Santa Catarina, com temperaturas tão boas, né? Hoje à tarde, por exemplo, já me deu vontade de tomar um suco na Cabeçudas lá e jogar o vôlei, porque estamos na beira da praia, temos uma qualidade de vida muito boa, então ficamos bem mais expostos. E para isso a gente precisa estar em dia. Academia ajuda, mas tem algumas coisas que não tem como fazer. Eu até começaria, doutora Amândia, cirurgiã plástica, vamos conversar um pouco sobre o seu currículo, já que aquele dia foi tão corrido, tinha mais 3 profissionais aqui. Quem é a Amândia? Natural da onde? De que família? Onde se formou? Que especialização fez? Por que entrar numa área tão, como é que eu posso te dizer, tão difícil, né? Porque eu acho que cirurgia plástica, você contentar o cliente mexe muito com vários fatores, e eu acho que um dos principais é a expectativa que a pessoa tem. Tem gente que quer ser, como é que é a mulher do Brad Pitt lá, Angelina Jolie. Tem gente que, né, tem coisas que, é impossível. Tem o rosto X e às vezes você tem que ser sincera, né, Amândia? Não, isso aqui não existe possibilidade. Mas quem é a Amândia Marchetti, cirurgia plástica? Bom, eu sou natural, nascida em Balneário Camboriú, mas minha vida inteira morada em Itajaí. Eu me formei na primeira turma de medicina da Univale em 2003 e aí fui fazer residência no Rio de Janeiro. Lá eu fiz cirurgia geral, trabalhei um tempo como cirurgiã geral e depois fiz cirurgia plástica na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Fiquei mais um tempo lá trabalhando com uma equipe que até não queria que eu tivesse vindo embora, mas o projeto sempre foi sair para voltar, nunca foi ficar lá definitivamente. Então voltei e me reestabeleci aqui na cidade. Agora ela me cutucou, né? Por que não? A qualidade de vida é pior, doutora? Por quê? O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem muitas oportunidades por ser uma cidade grande. Mas minha terra é aqui. Manezinha. Não adianta, a gente volta para as raízes, né? E realmente, assim, em qualidade de vida não tem como a gente comparar. Cidades grandes, trânsito, violência, enfim, isso aí pesa muito no nosso dia a dia, e a rotina do médico e de cirurgião, em especial, já é muito pesada. Não, eu acho que uma coisa assim também que... Não sei se você de casa já morou em capital. Eu morei em Porto Alegre. As pessoas são muito frias. As pessoas batem em ti, tu tá na padaria, tu tá no supermercado, ninguém te cumprimenta, é como se você fosse um poste. E aqui em Itajaí, eu morei um tempo em Balneário parece que o pessoal é mais frio, é mais na deles. Agora, Itajaí, eu vou aos sábados lá no Mercado do Peixe, todo mundo se conhece, todo mundo se abraça. Eu vou na Câmara de Vereadores, aonde a gente vai, as pessoas parece que se importam com você. E eu acho que isso é um vício. É um vício. Se você nunca morou numa cidade interior, se você nunca foi querido, você não vai sentir falta. Agora, se você, tipo Itajaí, que tem o Itamirim, que tem vários outros, a gente se sente abraçado. Aonde você chega, as pessoas se importam, perguntam pela tua família, perguntam por você, e isso é um vício. Eu acho que é muito disso. Não, com certeza. As pessoas te conhecem, as pessoas conversam contigo, se importam com o teu bem-estar, enfim, isso aí numa cidade grande não tem. A gente é mais um. Eu lembro, Amândia, que quando se isentou, quando tirou aquela isenção de ICMS nos portos, o Antônio Aires veio aqui, o superintendente do Porto, e me disse assim: ó, Sandro, isso não vai mexer nada. Como, doutor? Não, porque as empresas que estão aqui, elas estão acostumadas com a qualidade de vida de Itajaí. Esse pessoal não vai querer voltar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Eles estão gostando, eles vão querer seguir morando aqui. E assim foi. Várias empresas ainda continuam aqui, muito pela qualidade de vida. Mas, doutora, vamos começar a falar de cirurgia plástica, já que é o nosso objetivo. É bom. Então, a senhora é da primeira turma de medicina da Univale. Sim.
sim, exatamente. Então é prata da casa mesmo, né? Mesmo. E aí, quantos anos de trabalho fora? Agora já são 11 anos de formado. 11 anos de formado. 11 anos. E esse tempo fora, quanto foi? Foram 9 anos. Tem um ano e um pouco mais de um ano que eu voltei para cá. E o que a senhora ressalta assim como algo significativo desses 9 anos? A senhora trabalhou em algumas clínicas diferenciadas. Qual é a diferença dos clientes do Rio de Janeiro para os de Itajaí? Bom, a gente tem muito da genética, né? Isso aí faz parte, apesar de sermos todos brasileiros, mas é claro que a região sul tem uma característica muito diferenciada em relação ao resto do país, porque a descendência europeia fala muito forte aqui. E subindo um pouco mais, a influência europeia ainda existe, só que existe uma mistura de africanos e dos próprios índios mesmos, com uma representatividade maior do que aqui no sul. Então muda bastante nesse sentido também. A característica física das pessoas são diferentes e a exigência também é diferente. A mulher aqui do sul, modéstia à parte, as mulheres são muito mais bonitas. Eu concordo. Ouso dizer que são as mulheres mais bonitas do país, as da região sul. E aí a exigência dessa mulher aqui do sul, mesmo do homem também, é muito maior do que no resto do país, apesar de que a gente aqui tem um período de verão muito mais curto do que falando em Rio de Janeiro, Nordeste, onde a exposição do corpo ainda é maior do que aqui. Porque lá é verão o ano inteiro, então as pessoas vão na praia o ano inteiro. Então, assim, mostrar o corpo é algo que faz parte o ano inteiro. Aqui não, aqui a gente tem períodos em que a gente se expõe mais e períodos em que a gente se expõe menos. Mas a mulher do sul, ela exige que esteja magra, que esteja bonita, que esteja saudável, enfim, é uma mulher que exige mais da beleza. E, na verdade, eu só quero contribuir para isso. Então, porque eu lhe faço essa pergunta porque a gente percebe que aqui no sul, até mesmo maneira de se vestir, a gente tem uma coisa. Gente, olha que eu vou falar para vocês. Eu morei em Rondonópolis, eu morei em Sinop, eu morei em Cuiabá. Lá a temperatura média é de 35 a 37 graus. Tu nunca põe uma jaqueta, sempre a camiseta mais leve, uma gola polo, coisa e tal. E aqui a gente tem esse privilégio. Eu digo até Punta del Este, aqui a nossa região, aqui no próprio Uruguai. Tu tem um dia muito quente, mas à noite tu pode colocar um casaquinho, Então é uma população mais charmosa. E tem uma coisa interessante, doutora, que Florianópolis hoje é considerada a capital mais atlética do país. Então, o catarinense, sabendo da importância da saúde através de exercícios, ele foi tendo alguns hábitos, principalmente onde tem lugar apropriado, que é Florianópolis. Agora, doutora, entrando, quais são as maiores incidências de operações plásticas? O que hoje as pessoas mais usam na nossa região? Ainda tem muita lipoaspiração, que ainda é uma cirurgia em evidência, mas a prótese de silicone de mama chega a ultrapassar, em alguns meses, até ultrapassar a lipoaspiração. Então, a lipoaspiração até pouco tempo atrás era disparada a cirurgia mais praticada. Hoje, até acredito que em prol das pessoas estarem fazendo mais exercícios físicos, elas conseguem atingir o objetivo delas de manter um corpo mais, dentro das normas, digamos assim, do que se espera do que a sociedade espera hoje das pessoas. Então, a lipoaspiração ainda existe, mas ela vem com uma força menor, e hoje a prótese de mama, então, é uma das cirurgias mais procuradas, com certeza. Tá, mas hoje essa prótese de mama, a partir de que idade, doutora? Porque uma coisa que sempre a gente pergunta, até mesmo
em termos de ética, né? Tem algumas pessoas, eu sei de pessoas, inclusive de meu convívio, que engordaram mais para fazer a redução aquela de estômago, né? A cirurgia bariátrica que eles chamam. A partir de que idade hoje você já está atendendo, doutora? Tem casos que você chega e diz assim, não, o teu problema é psicológico, o teu problema não é pneuzinho, não é seios caídos, não, o teu problema é psicológico, você tem que ter outra visão. Chega a existir casos assim, doutora? Bom, primeiro, para eu te passar dessa tua primeira questão de em que idade a gente pode pensar em cirurgia estética, né? A gente tem vários tipos de cirurgia na cirurgia plástica, então, assim, cada uma vai ter uma determinação de uma idade propriamente dita onde mais se realiza. A cirurgia de orelha em abano, por exemplo, pode ser realizada em crianças a partir de 7 anos de idade. Então, não necessariamente você tem que esperar a vida adulta para realizar esse tipo de cirurgia. Agora, já uma cirurgia de prótese mamária, não se espera que se faça numa criança, muito obviamente, jovem. Claro que não, mas assim, vai depender muito da história do paciente, muito da história familiar, de um consenso nesse paciente mais jovem, mas não se espera que se faça muito antes de 18 anos, né? Porque ainda o corpo está em formação, então a gente tem que respeitar essa fase. Pode ser feito antes dos 18 anos? Pode. Não é que não possa, mas a gente tem que ter um bom senso no sentido de entender que o corpo ainda está se formando e que muitas coisas ainda podem mudar e a gente pode, de repente, esperar 1 ano ou 2, enfim. Mas cada caso é um caso. Ok. Né? Acho que é uma situação. No caso dos seus específica. atendimentos, assim, para pedido de cirurgia, existem casos que a senhora vê e diz assim, não precisa? Existem e a gente fala. De lipoaspiração? Existem. É porque, na verdade, essa exigência ela se torna, às vezes, excessiva, né? Então, assim, a gente tem que ser muito franco com o paciente. Às vezes, o que ele quer é algo que realmente está um pouco além do que a necessidade. E a gente tem que ter franqueza. Você olha a mãe e o pai já tem uma formação, por exemplo, um pouco mais largos. A pessoa quer ter a cintura bem fininha, né? Sim. Daqui a pouco o exercício físico ou até mesmo exercícios de autoestima, né? Não é exatamente aquilo ali, porque o que eu vejo assim, as pessoas não sabem direcionar o pensamento, muitas pessoas não sabem, e aí acabam acumulando coisas ruins. Eu digo, pensa no lado bom que a tua vida vai ser melhor. Existem situações assim, a senhora lembra de algum caso de pessoas que... Então, Sandro, o que acontece com uma certa frequência maior é o paciente vir com uma ideia de uma cirurgia e, na verdade, nem sempre ele busca um resultado. E ele acha que com aquela determinada cirurgia ele vai chegar naquele resultado. E aí vale do profissional orientar, explicar, porque muitas vezes a paciente vem, por exemplo, querendo fazer uma lipoaspiração. E ela tem gordura em excesso, que teria indicação dessa lipoaspiração, mas ela também tem pele em excesso. Principalmente mulheres que já engravidaram algumas vezes e o abdômen aumentou, diminuiu e não conseguiu mais voltar ao normal. Então, houve um excesso de Fica pele, aquela caidinha, aquela dobrinha, aquela dobrinha exatamente. chata. Então, fazer só uma lipoaspiração não vai resolver o caso, porque vai continuar sobrando pele. E aí vai ficar um resultado que não vai ser o desejado, não vai ficar bom, vai ficar mais ou menos. Porque vai diminuir a gordura, mas a pele vai continuar caída. Então, cabe aí ao profissional explicar para o paciente que o que ele deseja nem sempre vai ser com aquela técnica mas aí, que ele já vem programado. Para retirada de pele, aí já é lipoescultura. Não, aí já é a abdominoplastia. Abdominoplastia. Que pode ser feita conjugada, associada com uma lipoaspiração. E o que a senhora acha, doutora, dessas revistas que trazem atrizes com o Photoshop? E aí o pessoal aquela, como é que boa forma essa, aquela outra, aí pega e faz aquele Photoshop, a pessoa em casa olha e diz assim, pô, tinha que ficar assim. Mas nem o artista não, só fala no próximo bloco. Já vou falar dessa, porque tem, gente, algumas coisas que você olha assim, a pessoa não tem uma falha, não tem um probleminha,
Mas bota pó, bota coisa que a maquiagem que fazem. Vamos fazer o seguinte, faz o recado da Legal Automóveis. De volta com o TVBE em entrevista. Você viu que hoje eu vim até com a gravata metida, pô, uma cirurgia plástica, né, cara? Então tem que caprichar aqui no visual, já que o programa hoje, a audiência da mulherada hoje é 110%, né? Você pode participar, pode fazer perguntas pelo 3249-9100. Estamos com a Amândia Marchetti, ela que é a cirurgia plástica da CDM, o Centro de Diagnóstico. E, gente, uma coisa interessante, me permita aqui, por favor, falar, doutora, que hoje a CDM está disponibilizando vários produtos de saúde. E um dos principais é o check-up empresarial. É o check-up que você, por exemplo, você tem um grupo de funcionários, coisa e tal, vai lá, conversa com o Fábio e faz esse check-up, vê como é que está a sua equipe de trabalho, vê como é que está a sua família. Às vezes a pessoa está com uma idade um pouquinho maior, então vai lá, passou dos 40, passou dos 35, já faz um exame, vê se está tudo ok. Se está tudo ok, ótimo. Mas se tem algum probleminha, resolve no início. Então, o que você não pode nunca fazer é deixar gravar. E hoje você não precisa ir no Albert Einstein, você não precisa ir no Sírio-Libanês. Hoje os equipamentos que a CDM disponibiliza aqui em Itajaí são os mais modernos do mundo. Você pode ir e tranquilamente. Eu estou com a Daniela aqui que está perguntando o seguinte: essa tal de lipoaspiração sem corte, é verdade? Existe? Não existe? Como é que está funcionando? Hoje é só com uma canola, né? Não existe mais os cortes grandes para lipoaspiração, doutora? Como é que funciona? Não, realmente são cortes pequenos, né? São incisões bem pequenas que a gente posiciona em localização, em áreas que não ficam tão perceptíveis. E é nessa pequena incisão que a gente introduz a cânula, que vai fazer a lipoaspiração mesmo. O tonto falou canola aqui porque lembrou do óleo de canola. Não, é a cânula. É a cânula. Obrigado, doutora, por mim. É que não é minha área. Então, mas é fácil. Fácil. São incisões pequenas, a gente sempre procura esconder o máximo possível dessas incisões, principalmente se for mais próxima do quadril, onde a gente vai lipoaspirar o abdômen. No sentido subindo, digamos assim, a gente coloca preferencialmente onde fica o biquíni, onde fica a roupa íntima, coloca no umbigo, que também fica escondidinha. Então, a gente sempre procura locais em que não vão ficar visíveis essas pequenas incisões onde a gente... Para não deixar a chamada cicatriz. Exatamente. Quais são as indicações hoje para a lipoaspiração? São pessoas que têm gordura localizada em excesso, né? Mas assim, é um excesso que não ultrapassa aquilo que a gente estava conversando agora há pouco quando fala em excesso de pele, né? Então, esse paciente ele tem um excesso de gordura e aí a lipoaspiração consegue tirar esse excesso, a pele ela retrai um pouco na lipoaspiração, então consegue diminuir aquilo que tem um pouco mais de flacidez, consegue ser reduzida só com a lipoaspiração, desde que pequena essa flacidez, e aí, enfim, se tem um resultado muito bacana, muito bonito. Qual a diferença entre lipoaspiração e cirurgia de abdômen, a abdominoplastia? A lipoaspiração é basicamente a retirada da gordura em excesso, né? Então, a gente pode tirar essa gordura das costas, da parte anterior do abdômen, dos culotes, até de joelho a gente pode fazer lipoaspiração. Pode fazer da parte interna da coxa. Então, nessa cirurgia a gente vai basicamente tratar só gordura, a gente só vai tirar a gordura. Na abdominoplastia, na cirurgia do abdômen, na verdade a gente vai tirar gordura e excesso de pele. Então, esse paciente que tem excesso de pele e uma pele que não vai ser retraída o suficiente só com a lipoaspiração, pode ser feita a retirada de uma parte desse abdômen, onde vai ser retirado esse excesso de pele. É basicamente essa diferença. E a mini abdominoplastia. Isso. A mini abdominoplastia é uma abdominoplastia, só que com uma cicatriz menor
e a gente tira uma parte de pele menor do que na abdominoplastia. Então, são pacientes que têm um excesso só ali embaixo do umbigo. A abdominoplastia já é aquela paciente que tem um pouco acima, que tem um umbigo que a gente chama de umbigo chorão, que é aquela pele que cai um pouquinho em cima do umbigo. Sim. Então, essa paciente é provável candidata a uma abdominoplastia. A outra que só tem excesso embaixo, pode ser que seja possível só uma incisão, uma retirada menor. E aí a mini abdominoplastia. A lipoaspiração pode ser feita mais de uma vez ou cada vez que se faz o risco é maior, doutora? Na verdade, pode ser feita quantas vezes forem necessárias. Não existe um limite de quantas cirurgias de lipoaspiração podem ser feitas. É claro que a gente orienta o paciente que ele siga um programa nutricional, um programa de melhora com exercícios físicos também, para que ele não fique toda hora fazendo cirurgia de lipoaspiração. Por isso que a CDM tem também a nutricionista. Agora, uma coisa que nós tínhamos que ser educados, tinha que ter uma disciplina desde lá do primário. Existe hoje educação de trânsito, educação de meio ambiente, mas nós teríamos que ter uma educação alimentar, gente. Nós teríamos que ter. Eu vejo hoje pessoas fazendo abusos assim extraordinários, mas começaram assim e vão seguir a vida inteira. Eu vejo pessoas novas, com menos de 30 anos, com diabetes. Mas o que você faz? Não, tomo muito refrigerante, como muita gordura, muita fritura, pau. Como é que é? Desce o pau, Marco Velho. Teu refrigerante, cachaça, cerveja, né? Aí um monte de fritura, só fritura. Porque lamentavelmente hoje os pratos rápidos, que se chamam o fast food, né? Todo ele é fritura. Aí o cara vai lá de cabeça. Já pensou, pessoa com 30 anos, menos de 30 anos, com diabetes? Então, é uma coisa, a gente está falando de algo aqui, estamos falando de cirurgia plástica, mas a própria doutora diz assim, essa própria gordura localizada, ela vem de um mau costume alimentar. Muitas vezes sim, na maioria até, né? Falta de exercício físico, falta de uma boa alimentação, porque às vezes não é nem o quanto se come, mas é a qualidade do que se come, né? Então as pessoas, elas habitualmente com essas fast foods, então acabam se alimentando mal, e não é um dia, né? São vários dias praticando esse mau hábito, digamos assim. Mas também tem a parte genética que a gente não pode deixar de lado. Então, se você vem de uma família onde as pessoas têm uma tendência a terem mais peso, essa pessoa tem que cuidar mais ainda, porque ela realmente vai ter uma tendência maior a ser uma pessoa ser uma pessoa obesa, né? O Elcio pergunta qual a diferença entre lipoaspiração e hidroaspiração. Aonde pode ser feito? Bom, acredito eu que ele quis dizer hidrolipoaspiração, isso, né? Isso. A diferença basicamente é no procedimento em si, tá? A lipoaspiração, ela deve ser praticada por cirurgião plástico e não por outro tipo de especialista. Então, esse é um cuidado que as pessoas deveriam ter quando elas procuram um profissional para realizar esse procedimento. A hidrolipo também não deve ser realizada por outro tipo de especialista. Qual é a diferença da hidrolipo? Das duas, né? Na verdade, a lipoaspiração, a gente infiltra, sim, líquido, como uma solução com soro, e a gente lipoaspira essa gordura com cânula. A hidrolipoaspiração, que se fala muito hoje, existe uma quantidade ainda maior de infiltração de soro, e alguns profissionais que executam esse tipo de procedimento não utilizam cânula, ou utilizam cânula, mas aspiram muito pouco e deixam com que esse soro vai eliminando por si mesmo. Basicamente sim. Só que realmente eu não acredito na hidrolipoaspiração como sendo uma grande... A senhora acha que a lipoaspiração é mais indicada? É um procedimento onde a gente consegue ter mais
controle do que está acontecendo. A hidrolipoaspiração, você vai infiltrar uma quantidade grande de soro nesse paciente e aí alguns distúrbios podem acontecer em função dessa solução em maior quantidade a ser realizada, e não deveria ser praticada em ambiente sem a higiene necessária. Enfim, a hidrolipoaspiração algumas pessoas realizam em consultório, mas assim, procedimentos mais invasivos, o ideal é que sempre sejam feitos num ambiente hospitalar com todo o aparato necessário para qualquer eventual complicação desse paciente, né? Pelo que o senhor está falando, a lipoaspiração, ela põe um veículo, põe um líquido dentro do corpo da pessoa para dissolver essa gordura. E o que é essa gordura? É uma... Na verdade, não teria uma origem essa gordura? Assim, isso é muito interessante, Sandro, a gente falar sobre isso, porque eu o pessoal em casa desconhece. Não, realmente acredito que não seja de conhecimento da maior parte das pessoas, mas a gente nasce com uma quantidade de gordura e ela vai ser permanente durante a vida inteira. Então, assim, as células de gordura, elas não tendem a se multiplicar como outros tipos de célula, por exemplo, como células do sangue, tá? Então, a gente nasce com uma quantidade X de células de gordura e a gente permanece com essa quantidade ao longo da vida. O que acontece é que a célula, ela pode ter mais gordura dentro dela ou menos gordura dentro dela. Então, isso sim vai fazer o paciente aumentar ou diminuir de massa da porção de gordura, né? E aí a lipoaspiração, quando a gente, o procedimento em si, a gente quebra essa célula de gordura e a gente lipoaspira. Então, a gente tira essa gordura que está dentro da célula, por sucção, porque a cânula é colocada no paciente em movimentos de vai e vem, e nesse movimento de vai e vem você vai tirando a gordura, a célula junto, porque ela é quebrada, então se retira a gordura e célula de gordura e ela é aspirada para dentro da cânula por sucção. Então, essas células de gordura que são quebradas, elas não vão mais se formar. Entretanto, as células que estão ao lado, porque a gente não tira absolutamente toda a gordura do corpo, até porque a gordura no corpo também é necessária. Ela é energia. Ela é energia e ela é necessária para outras situações, como até absorção de vitamina. Algumas vitaminas a gente precisa ter gordura para poder absorver. Então, a gordura sim é necessária, mas numa quantidade razoável, não às vezes tão grande quanto um paciente vai comportar, enfim. Maravilha, nós vamos seguir com o nosso bate-papo, vamos entrar agora com tempo de recuperação após uma lipoaspiração e também a abdominoplastia, né? A gente vai seguir nesse assunto, mas agora eu tenho um recado especial da Móveis São Vicente. De volta com o TVBE Entrevista, a Priscila do São João pergunta quanto custa aproximadamente uma lipoaspiração e qual a melhor clínica em Itajaí, se a senhora pode indicar. Ela, por questões éticas, ela não pode dar preço, mas eu posso te dar o telefone da CDM, você marca com a secretária e faz uma consulta, mas é bem menos do que você pensa. Pai, eu já vou te dar aqui o telefone. CDM, Centro de Diagnóstico da Mulher, e vamos. Ih, rapaz, esse computador hoje está me ajudando pra caramba. 31, anota aí, Priscila. 31 58 31 00. 31 58 31 00. Você marca uma consulta, você bate um papo, né? E vai perceber que é bem menos que você pensa. Doutora, só assim em termos de... A senhora se formou há 11 anos atrás, o preço está bem mais acessível? Com certeza. Caiu o quê daquela época para cá? É um pouco difícil a gente fazer essa comparação. De 11 anos para cá, na verdade, não é só o preço em si, as pessoas conseguiram ter um poder aquisitivo maior, então fica mais acessível. O que, na verdade, se tornou muito diferente foi de 30 anos
para hoje. É difícil a gente falar em números porque a moeda era outra, enfim. Mas realmente, até você falou bem no começo do programa hoje, e realmente sim, quem fazia as cirurgias plásticas antigamente eram celebridades, né? Hoje a gente vê que a população geral consegue ter acesso a esse tipo de cirurgia. Então, antigamente realmente eram cirurgias caríssimas, até mas hoje, por exemplo, não, você tem uma se... conta no Banco do Brasil, faz um CDC em 24 vezes, você tem conta em qualquer banco, até numa própria cooperativa, que eu quero falar com a Maria Isabel Sandri. Quero trazer a Credifós de volta para o programa aqui, já que hoje o crédito de cooperativa sempre é mais baixo, sempre o juro é mais baixo. Agora, existem inúmeras formas para você fazer e está bem menos. A prática... E é bem menos não só o custo da cirurgia, mas do hospital onde vai se operar, do anestesista que vai... Porque, na verdade, as pessoas, elas quando falam em valor de uma cirurgia plástica, muitas não têm noção que nesse valor está embutido também o valor do hospital, o valor do anestesista, que é outro profissional médico que vai estar junto acompanhando esse paciente. Fundamental. Uma outra pessoa formada na área da saúde, uma técnica de enfermagem que atua em instrumentação. Então, é toda uma equipe, né? A cirurgia não se compõe única e exclusivamente do cirurgião. Então, até quando se fala em preços, se fala disso tudo, né? Enfim, de toda uma estrutura garantida, já que a doutora existe uma equipe que ela confia. E aí você fica em boas mãos. O Jonathan, do São Judas, por que algumas pessoas precisam emagrecer antes de fazer uma lipoaspiração? Na verdade, a gente orienta o paciente a perder peso porque numa lipoaspiração você vai ter um valor, uma quantidade X de gordura que você vai conseguir tirar desse paciente. Então, que vai ser em torno de 5 a 7% do peso corporal total do paciente. O que é uma quantidade considerável, mas a gente tem esse limite porque passando desse percentual você começa a trazer risco para o paciente. E aí o paciente vem e ele quer mais do que realmente pode ser conseguido só com o procedimento cirúrgico. Então a gente orienta sim esse paciente a perder peso, porque se ele perder o peso, que é possível através de reeducação alimentar e exercício físico, ele chega para a gente na cirurgia com peso menor e aí sim eu consigo dar o resultado que ele deseja, porque ele fez a parte dele, conseguiu eliminar parte da gordura e eu vou eliminar a outra parte que vai fazer com que ele chegue no objetivo que ele veio para mim no começo da nossa conversa. Não adianta você tirar a gordura da cintura e seguir com os braços enormes, seguir com as pernas. Então, você emagrecer um pouquinho, aí vai realmente aparecer o efeito da cirurgia. Deixa eu ver aqui. E tem mais um ponto nessa questão, que, na verdade, se o paciente começa antes da cirurgia a mudar o hábito de vida, é muito mais fácil ele conseguir manter esse hábito de vida após a cirurgia, porque é o que a gente também tinha conversado agora há pouco sobre o paciente engordar, enfim, sobre a retirada, o que seria, como é que funciona a lipoaspiração. Se o paciente não tem uma reeducação alimentar, não tem um exercício físico que ele execute com uma certa frequência, aquela célula de gordura que a gente não quebrou vai se encher de gordura, vai ocupar o espaço daquela outra que foi retirada. Então a pessoa vai engordar tudo de novo. E é o que às vezes a gente fala, o paciente fez uma lipoaspiração em junho do ano passado e nesse ano ele já está maior do que estava no ano passado. Eu já vi isso. Então o propósito é esse também. E não adiantou. Não adiantou porque você seguiu se alimentando de maneira errada. Aí não tem quem dê conta disso. Então o cara tem que, na verdade, fechar a boca e fazer exercício. Nenhum corpo nasceu para ficar parado. Ficou parado, atrofia e engorda. Bianca, qual o maior risco de uma lipoaspiração no abdômen? Qualquer pessoa obesa pode fazer lipoaspiração? Então, na verdade, a lipoaspiração, as cirurgias em si, todas, e não só de cirurgia plástica, têm possíveis complicações, né?
E o que se fala muito, que se tem em evidência em algumas situações que a gente vê aí de, infelizmente, alguns pacientes não evoluírem tão bem, é porque também existe um foco maior, porque é uma cirurgia que o paciente vem sem o propósito de tratar uma doença, né? E aí, se existe alguma fatalidade, isso vem em voga com muito mais peso. Mas as complicações da lipoaspiração, num geral, elas podem acontecer em qualquer outro tipo de cirurgia. E aí, o que é específico da lipoaspiração é ser feita homogênea, ser feita com um bom profissional. Isso é muito importante, que o paciente procure alguém que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E essa lipoaspiração, ela tem que ser feita na amplitude toda. Por exemplo, se vai fazer no abdômen anterior, na parte anterior aqui do abdômen, você tem que lipoaspirar toda aquela região e não apenas um bloco em específico, porque senão, se você faz um movimento e vai especificamente numa área somente, você pode correr o risco de deixar irregularidades. E aí, isso sim é uma complicação específica da lipoaspiração. Então, essas irregularidades acabam sendo indesejadas num resultado do que o paciente está esperando, e até acredito que o próprio médico também não é o que ele gostaria, mas se ele não tem um bom treinamento, corre-se o risco disso acontecer, dessas irregularidades. Por isso, a senhora indica que as pessoas sejam associadas a... Que, na verdade, elas procurem médicos que sejam da sociedade, cirurgiões plásticos que sejam da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Cirurgiões plásticos. Sim. O tempo de recuperação da lipoaspiração e da abdominoplastia é igual? Não, qual é a diferença? Não. Na verdade, como a lipoaspiração, ela tem incisões bastante pequenas, né? A gente lipoaspira, a gente faz a sucção dessa gordura. Não existem grandes incisões, então o paciente ele consegue se recuperar num tempo muito menor do que uma cirurgia de abdômen, por exemplo. Esse paciente vai ficar um pouco mais debilitado, 3, 4 dias, e aí depois desse período ele já pode voltar às atividades. Normalmente, exceto exercício físico, porque ele ainda está em recuperação. Então, mas as atividades de rotina, ele pode voltar. Já numa abdominoplastia, é uma cirurgia mais invasiva e aí vai exigir desse paciente um período bem mais longo para se recuperar. Mas cada caso é um caso. E aí, a Bianca perguntou se qualquer pessoa é candidata à lipoaspiração. Ela até pode ser candidata, mas depende do que ela tem. Foi o que a gente falou. Se ela tem excesso de pele, não adianta fazer só lipoaspiração. Então, assim, a lipoaspiração, ela pode acontecer, mas ela provavelmente, nesse caso em específico, vai ter que ser associado a outro tipo de cirurgia para que tenha um bom resultado. Tá, mas teve uma época que estava na moda a lipoescultura. Qual é a diferença da lipoescultura? A lipoescultura, na verdade, ela vai sair suada hoje daqui, porque não, são muitas curiosidades e ela é uma simpatia. A Amândia Marchetti, a gente agradece inclusive a CDM que manda ela graciosamente para nos dar várias informações. Mas teve uma época que todo mundo, fulana fez a Ivete Sangalo fez uma lipoescultura. Que tá precisando, viu? A Ivete deu uma mas Cláudia ainda Leite, continua linda, né? Jennifer Lopes, coisa e tal, fez uma lipo. Qual é a diferença lipoescultura para lipoaspiração? Bom, basicamente na lipoescultura, as duas são lipoaspiração, né? O que a gente fala em lipoescultura é dar um contorno maior. Então, por exemplo, se a paciente tem um bumbum que não precisa exatamente de uma prótese de bumbum, mas ela tem alguns vãozinhos nas laterais e que podem ser preenchidas por gordura, fazer um contorno maior da cintura. Então, isso seria considerado uma lipoescultura, mas nada mais é do que uma lipoaspiração. A senhora faz a lipoescultura também? Faço lipoescultura também, mas a lipoescultura também vai servir para determinados casos. A gente consegue
de uma paciente que não tem muitos contornos favorecidos, digamos assim, a gente consegue dar contorno para essa paciente. Mas isso não quer dizer que ela vai ficar completamente com o corpo de uma pessoa que não condiz com a anatomia dela, né, dessa paciente. Então, cada caso é um caso. A gente tem que olhar muito especificamente para aquele paciente e propor um procedimento que caiba no que ela traz pra gente, de forma de corpo, né? Então, a lipoescultura é possível, mas nem sempre vai ser com aquela cinturinha bem pequena, nem sempre vai ser com aquele quadril mais avantajado. Vai depender do que o paciente tem e do que é possível o profissional chegar para dar esse resultado desejado. E o que é o lifting? Lifting facial, no caso, é a cirurgia de face, basicamente. Limpar o rosto, tirar verrugas, tirar marcas de sinal. Não, na verdade, não. O lifting é fazer o rejuvenescimento tirando o excesso de pele, a flacidez que o paciente começa a apresentar. No geral, a partir dos 50 anos, as pessoas já têm uma marquinha mais saliente, que alguns chamam de o bulldog, mas na verdade a gente chama isso de bola de bichar, bochecha caída, ou um pescoço mais caído também. Então, há necessidade de reposicionar. E o que acontece com o envelhecimento na face das pessoas, de nós todos no caso, é que as estruturas, inicialmente, quando você é jovem, elas estão todas bonitinhas, bem posicionadas. Com o envelhecimento, a estrutura que fica no que a gente chama de terço médio da face começa a ceder, e aí começa a ter um excesso de pele, a ter as gordurinhas mais salientes, o pescoço um pouquinho mais saliente, e aí o lifting facial vem justamente para tratar essa região, dar uma levantadinha no rosto, literalmente. Então, esse paciente ele vai rejuvenescer o rosto com esse tipo de cirurgia e traz um resultado também muito interessante. Tem um amigo que ele tinha uma verruga que chama verruga? Não, como é que é o... Um sinal? Não, é uma sai fora da pele assim, meio escuro. Ele tinha nevo que a gente chama. Como? Nevo, mas pode ser nevo, né? Ele tinha um nevo. E aí acabou operando e tirou aquele nevo. E ele olhava pra gente, fiquei lindo, né? Aí passou a primeira semana, passou um mês, passou 2, e ele nunca mais parou, porque aquilo incomodava tanto ele, gente. E eu indico, assim, se você tem alguma coisa que lhe incomoda, não deixe. Procura, vai lá na CDM, conversa com o pessoal e veja de que maneira. Não dá agora, dá um pouquinho mais lá adiante, dá para fazer um financiamento, alguma coisa assim, vai lá, faz, porque você tem que se gostar. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou lá, tem que acertar isso, tem que acertar aquilo, aquele outro. Aí eu acordo de manhã, escovo os dentes, tomo um banho, me olho no espelho e não gosto. Que motivação a gente vai ter? Então tem algumas coisas, tipo essa coisa da própria lipoaspiração. Pô, eu tenho uma piscina em casa e não posso tirar a camisa porque eu tenho vergonha que tem sobra. Não, né? Não, né? Afeta diretamente a qualidade de vida. Não dá. Eu não imagino assim a pessoa olhar alguma coisa que não se agrada, que não gosta e persistir com aquilo ali. Às vezes tem um carro zero, tem uma vida com gastos grandes, mas quando pensou no lado físico, eu trago sempre aqui o nosso colega Nibeli. Ele diz assim, se o teu sorriso não tiver zerado, que adianta viver se tu não sorrir? Tem que sorrir. É uma coisa interessante, todos nós temos que ter isso. Vamos fazer o seguinte, vamos a mais um apoio cultural e retornamos aqui. Eu quero saber questão de cirurgia de face, né? Se tem uma idade ideal, se é quando a pessoa começa a se sentir envelhecido. Quando se deve fazer uma cirurgia de face? No próximo bloco, nós já voltamos.
De volta com o TVBE Entrevista, noite de gala, né? Estamos falando sobre cirurgia plástica, sobre várias curiosidades que a população tem, e já temos uma nova campeã aqui em perguntas, né? A população tem muitas curiosidades sobre a questão da cirurgia plástica, sobre a questão da estética, né? Que ajuda tanto na motivação de todos nós. A Miriam pergunta se tem como tirar o bigode chinês. É um procedimento complicado, simples, é cirurgia, é aplicação de botox? Como é que funciona, doutora? Bom, bigode chinês, para você entender, essa marca que vai até lá embaixo. Então, assim, vai depender, claro, do caso da paciente, mas, num geral, em pacientes mais jovens ou em torno de 40 anos, o que se faz para melhora dessa parte mais funda, né, que acontece, que daí a gente chama de bigode chinês, a gente utiliza preenchimento. É uma boa técnica a ser usada e que dá um ótimo resultado. Aí só não cabe nas pacientes que já têm alguma indicação de lifting, que são normalmente pacientes em torno de 50 anos e que, na verdade, também vai depender da genética, né? Claro, porque tem pacientes que com 50 anos ainda não têm necessidade de um lifting, tem pacientes que aos 40 já têm necessidade, e daí não é só falta de cuidado, isso vale a pena ser ressaltado, mas que muitas vezes é a própria genética mesmo que faz com que a paciente tenha mais flacidez. Mas, num geral, procedimentos menos invasivos também podem ajudar, como o preenchimento de ácido hialurônico. Ô Miriam, liga amanhã de manhã, marca lá uma consulta para você tirar essa dúvida, porque se é algo que te incomoda, se é algo que te deixa desmotivada, tem que solucionar. Liga 3158-3100. Liga lá para a CDM, conversa com o pessoal. Tem alguma idade específica para a realização de cirurgia de face? A partir de que idade a pessoa pode começar a pensar em dar uma remodelada, doutora? No geral, até a cirurgia de face, ela tem algumas nuances, porque pode ser feito também o mini lifting, que a gente chama, assim como tem a mini abdominoplastia, existe o mini lifting, que é uma cirurgia de face com cicatrizes menores, e são cicatrizes que vão ficar todas escondidas no pé do cabelo, por dentro da orelha, enfim, atrás da orelha. O mini lifting, ele vai ter a cicatriz vai ser menor. E aí pacientes mais jovens, em torno de 50 anos, podem ser candidatas a esse procedimento. Normalmente o que se vê são essas pacientes, e acima de 50, 55, 60 já são pacientes que o mini lifting já provavelmente não vai ser a melhor situação, mas aí sim o lifting facial, que a gente fala onde já se tem uma incisão aqui atrás no cabelo também, e também já se engloba a parte do pescoço, né? Mas idade específica não tem, mas em torno de 48, 50 anos, ou se o paciente já dá para fazer as primeiras consultas. Já dá. Tá, aí é que está a dúvida. É melhor bem no início? Não deixar cair tanto, não deixar, porque as pessoas, não, ainda é pouco, não, de repente você soluciona. Eu tenho casos da minha família, por exemplo, da bolsa dos olhos, que é uma coisa que é genética, só não tem como fugir. Deixa crescer mais ou já faz em seguida para não deixar cair, doutora? Qual é a sua sugestão? Eu acredito sim que fazer mais precoces, isso dá maior resultado, porque eu acredito assim, o que há de fantasia, ou na verdade não é nem exatamente uma fantasia, mas historicamente, digamos assim, as cirurgias elas eram mais agressivas, então o paciente fazia 1, 2, 3 e daí realmente ficava esticado demais, por exemplo, num lifting facial, e aí ficava estigmatizado de uma maneira que não é o desejado. Os caras de plástico. Exatamente. Então assim, hoje
com essa busca de uma naturalidade maior, a gente busca cicatrizes menores, a gente é menos invasivo. Então, você vai dar um resultado que vai dar um aspecto melhor para esse paciente, mas não vai parecer artificial. E aí ele pode começar mais precoce, não precisa deixar realmente a situação ficar mais complicada, deixar envelhecer mais, porque se deixar envelhecer mais, o resultado vai ser mais pobre, porque se você tenta um tratamento que não seja tão agressivo, você vai ter que ser menos invasivo. Então, sendo menos invasivo, você também vai ter uma limitação nessa tua resposta. E aí vale a pena fazer mais cedo, um ajuste aqui, o outro ali. Você não vai ter que fazer nada radical, mas alguma coisa aqui, outra ali. Essa bolsa de gordura, que na verdade é interessante também a gente ressaltar aqui. Muitas vezes o paciente não tem excesso de pele nas pálpebras, mas tem excesso de gordura. E aí a gente pode fazer essa retirada de gordura através de uma incisão que se faz por dentro da pálpebra, tira-se essa gordura e fica excelente, não se vê marca nenhuma, não fica esticado, não fica nada, esses estigmas não aparecem, não existem. Como é um problema delicado, eu não vou dizer o nome da telespectadora, mas o sobrenome é Melo. É uma moça, ela diz: olá, gostaria de saber se quem está em tratamento de uma síndrome de pânico poderia fazer abdominoplastia. Se existe essa possibilidade, ou ela tem que terminar esse tratamento de síndrome de pânico? Não existe nenhuma contraindicação absoluta. Vale sim a gente... Talvez vai ajudar ela na autoestima. Tem que ser muito bem conversado, tem que saber qual que é o esquema de tratamento que esse paciente está sendo submetido. Talvez até uma conversa em conjunto com esse psiquiatra que está tratando a paciente, para ver até que grau de comprometimento, porque na verdade o que a gente não pode é prejudicar o paciente, né? Então a cirurgia plástica ela tem que ajudar e não prejudicar. Então esse paciente tem que estar bem para ser submetido ao tratamento, mas não existe uma contraindicação por prováveis problemas psiquiátricos como esse que ela está falando, uma síndrome do pânico, né? Ou algo que seja perfeitamente tratável com medicação e, enfim, bem porque resolvido, na verdade, se você está dentro de um tratamento e está mais tranquila, não vai te impedir em nada. Tu liga, Melo, 31 58 31 00. Conversa com o pessoal lá e você vai perceber que está bem mais próximo do que você imagina. Eu estou com várias participações aqui, a gente fica muito feliz em... Deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. Maria Aparecida Tavares. Maria Aparecida Tavares. Acabei de ligar a TV, qual o número de telefone da clínica e o nome? CDM, né, ali na Brusque, passando na frente do Angelone, quem desce direção da Câmara de Vereadores, ali você dobra numa refrigeração, no meio da quadra você vai encontrar a CDM. O telefone deles é 31 58 31 00. A senhora vai lá, faz a sua cirurgia plástica e o seu marido faz um check-up para ver se está tudo ok. Essa história de check-up, quando o Denilson, quando o Fábio me falaram, a própria Giovana, eu digo assim, gente, às vezes tu tá tranquilo, às vezes tu tá de boa, acha que tá tudo bem, tá tudo ok, e tem alguma coisinha lá que tá dando um probleminha que vai se transformar num grande problemão. A partir do momento que você fizer um check-up e detectar isso, você já resolve, segue a vida normal. Eu hoje particularmente estou muito entristecido. Tem um grande amigo meu, talentosíssimo, do Caleidoscópio, Pedrinho, que toda vez que nós, em qualquer evento que nós tivéssemos, qualquer coquetel, qualquer coisa que fosse dado para a imprensa, nós sentávamos juntos, nós conversávamos, nós estávamos felizes por estar nos encontrando. E lamentavelmente o Pedrinho se foi com 49 anos, a mesma idade do Eduardo Campos, 49 anos, um ataque cardíaco. Então a gente hoje, inclusive eu ofereço esse programa ao Pedrinho,
e digo que, de repente, se o Pedrinho tivesse ido na CDM, tivesse feito um diagnóstico, feito esse check-up, de repente ele estava aqui conosco ainda. Então, às vezes você gasta dinheiro num monte de coisa, mas não gasta na sua saúde, que é o principal. Deixa eu ver aqui. Não gostaria de ser mencionado, mas queria saber se a clínica faz cirurgia de pálpebras em homens também. Sim. Até é bastante interessante. O de pálpebras é aqui. Não. Pode ser feito pálpebra superior, inferior, pode ser feito só superior, só inferior, as duas juntas. Mas se faz sim. E a busca masculina da cirurgia plástica vem aumentando progressivamente. Sim. E aí é muito interessante para esse telespectador que fez essa pergunta, a cirurgia de pálpebra, ela tem uma nuance muito interessante. E isso são relatos de pacientes meus que enfim, em retorno de consulta me trouxeram, e eu acho muito interessante passar isso aqui também. Determinado paciente homem também, eu fiz uma cirurgia de pálpebras e face, enfim. Mas o que foi muito interessante na questão dele é que ele me dizia: doutora, antes eu olhava para frente e eu enxergava a frente, mas eu não conseguia lá em cima, aquela visão que você vê como se fosse uma visão secundária. Lá do teto eu tinha que fazer força para ver. Quando eu passei pela cirurgia de pálpebra, eu olhava para frente e eu enxergava o teto como uma visão secundária. E eu tenho muito mais disposição. Eu não me sinto tão cansado, porque na verdade as pálpebras, principalmente aí as pálpebras superiores, elas fazem um peso sobre os olhos. Então, quando você tira aquele excesso de pele, você tira um pouco desse excesso de peso que se faz sobre os olhos. Então, você parece que está menos cansado. E não é só pela perspectiva das outras pessoas te olhando e achando que você está menos cansado. O próprio paciente tem esse sentimento, parece que ele realmente se sente menos cansado, porque ele tem que fazer menos força para abrir os olhos, ele não tem que mexer a testa para abrir os olhos, que isso é um movimento que se faz sem perceber. Mas assim, a qualidade de vida que se ganha com uma cirurgia de pálpebra não é só estética. Também existe um ganho funcional, e aí está relacionado com a melhora na qualidade de a pessoa se sentir menos cansada, de ela ter um campo visual maior, e isso é muito interessante para o paciente que passa por essa experiência. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, uma moça nova que gostaria de colocar seios. Só que ela diz que tem medo de que afete na amamentação, já que ela pretende ter filhos. Tem algum tipo de ligação isso ou não? Não tem. A paciente que coloca prótese mamária, ela não tem nenhuma contraindicação para amamentação. Ela vai poder amamentar normalmente, até porque a gente coloca prótese. Sim. Claro, existem várias localizações que se pode colocar prótese. Também vai de caso a caso. Mas o mais comum é colocar entre a glândula mamária e o músculo do peitoral. E aí a gente não mexe nessa glândula, então a paciente vai conseguir amamentar sem nenhuma restrição em função da prótese de mama. Isso não há nada que influencie na amamentação por conta dessa paciente ter uma prótese de mama. Eu tenho um recado, acho que é da Giovana. Por favor, não esqueça de divulgar o novo telefone, é 3158 3100 3158 3100, telefone da CDM. Doutora, suas considerações finais. Espero não ter cansado a senhora, já que foram aqui muitas perguntas, muitas participações. Quero contar mais vezes com a senhora aqui conosco, já que hoje o que eu falei desde o início do programa, você tem que se olhar no espelho e gostar. A vida vai ficar bem mais fácil, você vai ficar bem mais motivado. Então, gostar de si mesmo é um dos primeiros quesitos para o sucesso. E para isso que existe a cirurgia plástica, existem vários tratamentos para você se amar, para você se gostar cada vez mais. Doutora Amândia Marchetti, obrigado pela sua presença. Um minuto para suas considerações finais.
Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, me sinto muito lisonjeada por poder fazer parte do programa e estar aqui, enfim, ajudando a tirar as dúvidas da população e me botando à disposição quem quiser bater um papo, conversar um pouco mais e tirar dúvidas, enfim, a gente pode ganhar muita coisa com uma boa conversa e muitas vezes tirar uma dúvida aqui, outra ali, de que esse procedimento ou aquele, chegar num bom resultado do que o paciente deseja, só procurar a CDM, estamos lá à disposição. Não, e tem uma coisa séria, gente, nós não podemos botar o nosso corpo, que é a nossa principal riqueza dada por Deus, nosso e da nossa família, nas mãos de experiência, né? De alguém que quer fazer uma experiência contigo. É um tratamento barato? Não, você tem que fazer com pessoas que têm toda a certificação, toda a qualificação necessária para lhe dar segurança. Eu quero mandar um abraço para o Fábio, lá que é o administrativo da CDM, e repetir o telefone, 3158-3100, o Centro de Diagnóstico da Mulher, a CDM Diagnósticos, que você encontra ali bem próximo ao supermercado Angeloni. Dobra à direita ali, de quem está subindo, ou à esquerda de quem está descendo. No meio da quadra você encontra uma clínica muito especial e é um prazer a gente ter essa parceria. Obrigado, doutora. Obrigado a você. Fique agora com mais um programa da nossa grade e depois comece o seu dia de maneira muito especial com o programa Um Amigo na Madrugada com o pastor José Carlos Francilino. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Amanhã temos programa especial estadual, TVBE, entrevista especial estadual, e segunda-feira já começamos a série Governadores. Vamos estar entrevistando todos os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Programaço. Obrigado pela audiência, um bom final, aliás, uma boa sexta a todos. Um grande abraço.